A seguir, o Cláudio fará algumas experiências, né, envolvendo circuitos resistivos. E ele vai fazer uso de uma fonte que eu acabei não abordando, porque não tive muito tempo, né? Essa é uma fonte ajustável, que você pode ajustar a tensão, ou uma fonte, né, de tensão que é variável, de acordo com a sua conveniência, né? E ele também vai ilustrar um aspecto que eu mencionei na aula de circuitos, né? Que o nosso interesse em relação aos circuitos, né, é determinar a corrente que é comum, né, ou determinar a corrente que passa num determinado elemento, a tensão sobre um elemento, sobre um outro elemento. Então, é esse tipo de coisa e de experiência que nós vamos fazer aqui. Com a palavra, então, o Cláudio. Sim. Bom, então aqui é a fonte ajustável. Então essa é uma fonte bastante interessante porque você consegue regular a tensão de 0 a 30 volts. 0 a 30 volts aí. E a corrente de 0 a 3 amperes. Né? Então você pode limitar a corrente até um determinado valor que você queira. A tensão você pode limitar até um certo valor. Né? É então, uma fonte de tensão e de corrente também? Quer dizer, ele pode ser ajustado à corrente de acordo com a sua necessidade. Okay. Né? Então ele é muito interessante. É diferente da pilha, por exemplo, que quando você põe uma carga, de repente a pilha cai a tensão dela, né, por causa da sua resistência interna, etc. Esse não, essa fonte então ela tem uma realimentação de forma que a tensão se mantém, né? Isso é muito interessante, é quase uma fonte ideal. Bom, então eu já ajustei mais ou menos para 12 volts, porque nós vamos usar no nosso circuito lâmpadas de 12 volts. Uma lâmpada incandescente de 12 volts. Então ele está montado aqui nesse soquete aqui, né? E aqui os terminais da lâmpada. É como se fosse uma resistência. E vamos primeiro ligar em série, né? E ver como se comporta então esse circuitinho em série. Tá? Então vamos colocar um terminal aqui, outro aqui, e logo em seguida já vou associar a segunda lâmpada já em série. Então eu tenho aqui duas lâmpadas em série e eu vou ligar os terminais da fonte nos terminais aqui da associação. A polaridade aqui também não importa, né? Porque como é um elemento resistivo, né? Não é, por exemplo, um diodo, né? Então não tem problema você trocar a polaridade. Então vamos ligar aqui. A gente viu então que a passagem de uma corrente elétrica no circuito, né, faz acender as lâmpadas. Nesse tipo de circuito, a corrente que passa numa vai passar na outra, porque estão em série. Né? Então essa é uma desvantagem desse circuito, porque se queimar uma das lâmpadas, a outra também se apaga, né? Porque ela é interrompida. Essa é a desvantagem, né, do circuito em série. Né? Exatamente. Às vezes queima o aparelho ali e o outro tem que... O resto não funciona mais, né? Porque ele interrompe, né, o circuito. Tá? Então aqui eu tenho um circuito em série. A corrente que passa pelo circuito é dada aqui pelo amperímetro da fonte. Eu já tenho um amperímetro. Mas a gente pode comprovar usando o multímetro. Né? Nesse caso, é sempre bom saber qual é a ordem de grandeza da corrente que vai passar pelo circuito. Então é bom você, antes, dar uma calculada, né, e saber mais ou menos qual é a ordem de grandeza. Nesse caso, ele está marcando mais ou menos 0,25 amperes, né, 250 miliamperes. Então, a minha escala, as escalas menores vão até 200 miliamperes. Então, eu vou usar uma escala maior, até 20 amperes. Tá? Então, vou trocar aqui. Tá? Para essa escala. Para essa escala, 20 amperes. Sempre lembrando que a hora de trocar a escala, desliga o seu multímetro do circuito. Que é muito comum, muitas vezes a pessoa está lá medindo e de repente ele vai, puxa, errei a escala. Então, ele vai trocar com ele ligado, né? Nesse caso, se ele for trocando, ele vai queimando todas as escalas. Né? Então, esse é um problema muito sério.
Então, coloquei aqui na escala de 20 amperes, né? E agora eu abro o circuito e introduzo o multímetro em série com o circuito, porque eu quero que a corrente passe ele faz por parte ele. do circuito. Faz Agora. parte do circuito, exatamente. Uhum. Então, vou ligar aqui. E aqui vão dar continuidade, então. Uhum. Tá? Ah, lembrando também, né, já estava até esquecendo aqui está nos furinhos que estão em tensão. Uhum. Né? Uhum. Como eu vou medir corrente, eu quero que o meu circuito tenha resistência interna quase que desprezível. Então, eu tenho que mudar também aqui a entrada, né, da corrente. Então, aqui está miliamperes, né, e aqui 20 amperes. Então, isso aqui é uma outra, né, entrada. O comum continua igual. Né, e agora você está medindo corrente, né? Estou medindo corrente, exatamente. Então, não é a mesma entrada. Então, agora vamos ligar aqui. Tá? E a gente pode ver que a corrente que está passando pelo circuito é 0,25 amperes. Então, é a corrente que está passando pelas duas lâmpadas. Se eu desligo aqui, né, a corrente vai para zero. Né? E aqui, 0,25, então, amperes. Tá? Então, aqui eu tenho a corrente total que passa no circuito. Eu posso fazer uma anotação. Agora, eu posso também descobrir qual é a resistência instantânea aqui, né, das minhas lâmpadas. Então, como é que eu posso descobrir isso? Né? Bom, desconecto aqui o meu multímetro, ligo novamente aqui o circuito, então está passando aqui 0,25 amperes, e posso medir a queda de tensão em cada um deles. Um dos elementos, né? Um dos elementos. Então, vou mudar aqui a escala novamente, né? Escala de 20 volts, mudo de novo. Então, tem que estar bem atento, né, antes de fazer essas medições. E qual é a escala que você escolheu aí? 20 volts. Ok. Né? 20 volts. O total eu tenho 12 volts. Então, nos terminais aqui, eu vou ter 11,96 volts nos terminais. A corrente é a mesma, porém a tensão vai ser dividida. Qual a tensão que você selecionou aqui? 11,96, quase 12 volts. Então é a mesma tensão. É a mesma tensão que está aqui. Então agora, uma das lâmpadas apenas. Né? Então a queda de tensão numa das lâmpadas, 6,04. Agora na outra lâmpada, então tiro daqui e coloco nessa outra lâmpada. Na outra lâmpada praticamente o mesmo valor. Praticamente o mesmo valor. A soma das tensões vai dar a tensão total. Então aqui eu posso determinar qual é a resistência instantânea, porque eu já sei a corrente, e aqui é a mesma coisa. Então, num circuito em série, eu tenho a corrente igual, mas as tensões, as quedas de tensão, diferentes em cada elemento. Então, esse é um circuitinho em série. Né? Bom, vamos agora ligar em paralelo. Cláudio, quando você chamou de ideal, é o fato de que a tensão sobre essa fonte, né, sobre esse gerador aqui, ela independe do que acontece no resto do circuito, né? É isso, né? Exatamente, não depende. Né? Então agora vamos desligar, eu desliguei aqui a minha fonte, e vamos fazer a minha ligação agora em paralelo. Então, agora eu vou ter uma lâmpada aqui e outra lâmpada aqui. Então, e para isso agora eu vou ligar esse terminal com esse, né, usando esses fios aqui. Então, vamos ligar aqui. E aqui. Agora desse lado a mesma coisa. Então vamos aqui. E aqui. Né? Então eu tenho agora duas lâmpadas, né, que estão ligadas. Opa. Em paralelo agora, né, Cláudio? Agora é em paralelo. Soltou aqui. Pronto. Opa. Soltou aqui de novo.
Pronto, aqui então eu tenho duas lâmpadas em paralelo. Então vou ligar agora os terminais aqui, né? Aqui um lado, tá? E aqui o outro. Bom, agora as duas lâmpadas vão estar com o mesmo potencial, né? Com a mesma diferença de potencial. Vamos ligar. Veja que agora o brilho ficou até mais forte, né? Mais brilhante. Uhum. Então vamos agora medir a tensão. Logicamente, como esse ponto tem o mesmo potencial que esse, e esse ponto o mesmo potencial que esse, ambos estarão com o mesmo potencial. Então a tensão aqui de 11,89 volts. Agora, a corrente que vai passar pelo circuito, como agora eles estão em paralelo, a resistência vai cair praticamente pela metade. Ou seja, a corrente vai ser agora o dobro, porque agora tem duas lâmpadas, né, para ela poder circular. Então agora a gente pode medir a corrente que vai passar no circuito. Então mais uma vez, coloco, de novo a escala, né? Isso, escala de 20 amperes, e aqui 20 amperes, né? Ligando. Então agora vou colocar o multímetro em série com o circuito. Então eu abro o circuito, coloco o meu multímetro e coloco aqui os terminais. Então a gente viu agora que a corrente ficou praticamente 0,75. Tá? Então aqui eu tenho um circuito em paralelo, que a corrente então aumentou. Ô Cláudio, agora demonstre, né, que se nós ligarmos a geladeira e o freezer em paralelo, sim. se a geladeira queimar, Okay. o freezer continua funcionando. Então vamos lá. Exatamente. Então se eu desligo, né? Desligo um dos elementos queimar, uma lâmpada queimar, o outro elemento continua com a mesma diferença de potencial. Okay. Então esse é um circuito mais adequado para fazer as ligações elétricas da residência. Tá? A tensão é a mesma, né? E a corrente vai depender do aparelho. Né? Aparelho com menos resistência, mais corrente. Mais resistência, menos corrente. Muito bom.